E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Monteiro. Hoje eu vou falar com vocês sobre as cores das roupas usadas pelas mulheres. Afinal, as mulheres são divididas em castas, são divididas em grupos. E como eu já falei isso na outra aula, agora eu vou falar especificamente das cores, o simbolismo que há nas cores. O que elas têm a ver? Tem alguma coisa ali que passa pela Bíblia ou é uma coisa aleatória? Vamos descobrir nessa aula de hoje. Vem comigo. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, antes de começar a aula, faça um favorzinho para mim. Ó, aperta o botão aí, assina aqui o canal, seja seguidor, toca o sininho, você ajuda pra caramba, porque isso ajuda a divulgar o canal, isso ajuda a manter vivo o canal. Sem audiência, como TV aberta. Quando você tem uma coisa como essa, que você é uma plataforma que oferece aulas gratuitamente, o que faz com que ele tenha sentido é audiência. Se você clica, compartilha, você está dando audiência. Se você não faz isso, não há audiência. Então, é uma grande ajuda para a gente que vocês aí de casa apertem o botão, siga o canal, toque o sininho, porque vai ajudar bastante para o nosso desenvolvimento aqui. Tá bom? Então vamos lá. Para falar das cores. Bem, quando a gente fala de cores, a gente tem que entender que, eu até vou ter aqui uma tabelinha para vocês, falando sobre as cores das personagens. Então vamos lá. As aias, elas vestem vermelho. Normalmente o vermelho, ela está ligada, relacionada à ideia da fertilidade. Lembrando que as aias são aquelas que geram filhos, são férteis. Por isso a ideia da fertilidade. O vermelho também representa desejo. Tem outras representações simbólicas. Se a gente parar para pensar, por exemplo, eu estava pesquisando e estava falando que essa roupa vermelha, as aias usam essas cores vermelhas, elas são associadas aí, no caso, à era vitoriana, que era uma roupa usada pelas freiras. Olha que curioso. As freiras, lá na era vitoriana, elas se vestiam de vermelho, não era de preto, não. E aí é interessante também que essa cor vermelha ela é associada ao sangue, né? E derramado durante os partos. E também é ligado a Maria Madalena. Olha aí. Então você tem aí a questão do parto, tem a questão justamente referindo aí a Maria Madalena, uma coisa que eu nem sabia e que eu estava pesquisando e por acaso eu descobri. E aí é interessante a gente perceber isso. Já as esposas dos comandantes, elas usam azul. Azul significa nobreza, frieza, conservadorismo. Então, as pessoas, no caso, quando elas escolhem a cor azul é uma das coisas mais... A cor azul é uma das coisas mais usadas no mundo. E ela normalmente é associada a isso, ao conservadorismo, àquilo que você tem como norma, regra de uma sociedade. Ok? Também, aí entra uma pesquisa, que a gente, quando fala assim, eu vou ver aqui o significado bíblico disso aqui. O azul também pode remeter à Virgem Maria, e dá para as esposas um ar de pureza. Assim como Maria concebeu o filho sem ter se deitado com José, você tem aí essa ideia das mulheres que vão... as esposas do comandante, elas vão esperar as aias terem o filho para elas poderem justamente ter o quê? Para que elas tenham o seu filho. Então, o azul aí se associa à própria Virgem Maria dentro dessa concepção de que Maria teria concebido Jesus sem ter, no caso, se deitado com ele. Outra cor que aparece aí é a cor verde, que é a cor das Martas. A cor verde normalmente é associada à inveja, raiva, à depressão, segurança. Depende do momento e do contexto. E a gente pode ver na história que essas mulheres, elas, no caso, são trabalhadoras, né? As mulheres de verde, elas não podem parir, elas não podem ter filhos, mas elas cozinham, lavam, passam, ou seja, elas são associadas sempre àquelas que fazem com que a casa funcione, uma vez que a patroa, a esposa, não faz nada. As aias, elas não podem fazer esforço, nada que comprometa a saúde delas, para poder gerar bons filhos. Quem trabalha, quem pega ali o pesado mesmo, são as Martas. Então, as Martas, elas têm essa coisa de serem aquelas que têm que aceitar passivamente a condição delas. Então, elas acabam tendo inveja das aias que não fazem nada. Algumas vão sentir raiva.
vão ficar depressivas, vão querer fugir e acabam até mesmo sendo mortas por conta dessa insatisfação com o seu papel social. O que é interessante é que lá na Idade Média ela era associada ao diabo, a cor verde, assim como também é associada ao azar. Então quem gosta de verde, olha o verde aí no fundo. Para quem aí, no caso, associa, muita gente associa o verde a isso, a algo negativo, a algo ruim, lá na Idade Média, pelo menos na Idade Média. Já as tias, aquelas que eram as educadoras, aquelas que tinham um papel de formar as aias, de convencer as aias a terem uma postura passiva diante da realidade que elas viviam, elas vestiam uma cor marrom. E aí é interessante que a Bíblia associa o marrom ao quê? A terra, a base, né? A devoção, a segurança. E essas tias, elas tinham esse papel, né? Elas tinham esse papel de serem mentoras, de serem aquelas que vão policiar e que vão tomar conta justamente dessas mulheres que não podem se rebelar contra o sistema. Então, assim, essas cores que aparecem são interessantes para que a gente ajude a entender o papel social de cada mulher e de como elas são vistas e são tratadas dentro de um regime que é um regime de poder, um regime de controle. E é muito importante você dividir, porque quando você divide, fica muito mais fácil controlar e manipular. Você não pode se ver na outra, não pode haver sororidade. As mulheres têm que ser divididas por valores que nem sempre são reais ou válidos, mas que serão válidos para o opressor, para poder controlar. Bem, é sobre isso que eu queria falar na aula de hoje. Fique ligado, porque eu vou produzir agora Reels e que eu vou fazer vídeos menores falando sobre determinados temas do livro, sem me ater muito, sem me prolongar demais. Ok? Bota aí nos comentários o que você desejaria de ver, o que você gostaria que comentasse. E se quiser, pode fazer um curso que eu estou fazendo, que é o Clube de Redação, em que você pode só escrever redação ou você pode produzir, trazer o texto e eu corrijo e comento para vocês. Ok? Um abraço, até a próxima.